Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos divinas. Olá e bem-vindos a mais uma conversa aqui. Hoje a gente vai encarar um texto que é um verdadeiro soco no estômago, sabe? Um dos capítulos mais crus e honestos sobre a experiência humana de sofrer e procurar por Deus. O capítulo 23 do livro de Jó. Nossa, esse é um daqueles textos que são atemporais, né? Não importa a época, todo mundo consegue se conectar de alguma forma. Com certeza. Aquela sensação de estar sofrendo, de clamar por ajuda, e a única resposta que se recebe é o silêncio. É universal e, assim, profundamente desconfortável. Exatamente. E para nos guiar nessa exploração, a gente está com as anotações e comentários de duas bíblias de estudo excelentes. A Roman e a Nova Almeida atualizada, né? Isso, a nossa missão aqui é tentar mergulhar na jornada do Jó e entender essa montanha-russa de emoções. Como é que alguém, sabe, no auge do sofrimento, lida com essa sensação de abandono total? E, ao mesmo tempo, não abre mão da fé. Isso. E da sua integridade? É uma pergunta complexa. Com certeza. E obriga a gente a sair do campo das respostas prontas, dos clichês religiosos e a encarar a complexidade da fé de verdade. Pois é. Vamos começar do início do capítulo, então. O cenário é Jó respondendo aos amigos dele e a dor que ele sente. Nossa, é quase física para quem lê. Sim. Ele abre o discurso no versículo 2 dizendo: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. O que chama atenção aí não é só a dor, é a revolta, né? Exatamente. Uma raiva contida. Sem dúvida. A palavra usada, amargura, em algumas traduções pode até ser rebeldia. Isso é chave. Jó não está passivo, tipo, aceitando o destino. Ele está protestando. Ele sente que é uma injustiça intolerável. E o mais importante, ele não acha que isso é obra do acaso. Isso. A nota da Bíblia, NA, aponta exatamente para aí. Ele está convencido de que o próprio Deus o está oprimindo. E isso muda tudo. Muda tudo. Não é um raio que caiu do céu. Para ele, a mão que o afaga é a mesma que agora o esmaga. Imagina a confusão mental e espiritual que isso causa. É o centro da agonia dele. A queixa de Jó tem um endereço claro. Ele se sente quase que traído pela fonte em que mais confiava. Nossa, é uma imagem forte essa. É como se o juiz em quem você tem fé absoluta, de repente virasse seu acusador e carrasco sem te dar direito de defesa. A dor se multiplica por 1000 quando vem de quem a gente ama e respeita. E é por isso que o desejo dele é tão específico. Ele não pede simplesmente para a dor parar. O que ele quer é quase chocante na ousadia. Sim, nos versículos 3 a 5 ele diz: se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. E continua: apresentaria a minha causa diante dele e encheria a minha boca de argumentos. Ele quer um julgamento. Essa linguagem é fascinante. As notas de estudo batem muito nessa tecla. É tudo terminologia jurídica. Tribunal, causa, argumentos. Exato. Ele não está suplicando por misericórdia de joelhos. Ele está praticamente exigindo uma audiência na corte celestial. Ele quer se defender. Parece que ele tem uma confiança quase arrogante na própria inocência, né? Que é o dia dele no tribunal para provar que está certo. É interessante você usar a palavra arrogante. Olhando de fora pode parecer, mas o que as fontes sugerem é um pouco mais profundo, sabe? Como assim? Confiança dele não é numa suposta perfeição, como se ele nunca tivesse errado. A fé inabalável de Jó é na justiça fundamental de Deus. Ah, entendi. Ele acredita tanto que Deus é um juiz justo, que se ele pudesse apenas ser ouvido, a verdade viria à tona. A fé dele, no fundo, não é na sua própria inocência, mas no caráter do juiz. Ele está dizendo: eu conheço o juiz e ele é justo. Se ele me ouvir, eu serei absolvido. Isso. Perfeito. A aposta dele não é nele mesmo, mas no caráter de Deus. Ele não está desafiando a Deus. Está apelando para a melhor versão do Deus em que ele sempre acreditou. Faz todo sentido. O comentário sobre os versículos 6 e 7 mostra isso. Jó acredita que se Deus usasse seu poder para ouvir, em vez de para esmagar, ele seria inocentado. A convicção dele é:
Se as regras da justiça forem seguidas, não tem como eu ser condenado. Ele quer vindicação, não só alívio. Exatamente. Mas tem um problema enorme nessa lógica do Jó, né? Qual? Ele está pronto para o tribunal, com os argumentos na ponta da língua. Só que o tribunal não existe. O réu, que é o próprio Deus, não aparece. É o silêncio absoluto. E aí vem a grande virada, a frustração. Ele descreve essa busca desesperada nos versículos 8 e 9. É de cortar o coração. Se me adianto, Deus não está ali. Se volto para trás, não o percebo. Se ele opera à esquerda, não o vejo. Se está escondido à direita, não o enxergo. É a imagem de alguém perdido num labirinto. Correndo em todas as direções e só encontrando paredes. É uma imagem poderosa. Ele olha para frente, para trás, para os lados. Os 4 pontos cardeais. E a resposta é o vazio. O comentário descreve Deus como esquivo, o que é uma palavra perfeita. É perfeita, porque não é que Deus não exista, é que para Jó ele parece estar se escondendo de propósito. É o Deus escondido. Aquele que, em teoria, é onipresente, mas que na prática, na hora do aperto, se torna terrivelmente ausente. E essa ausência dói mais do que as feridas no corpo. Isso é algo que mexe com qualquer um. A sensação de estar completamente só no pior momento da sua vida é um dos medos mais básicos do ser humano. Sem dúvida. E é por isso que o que ele fala em seguida é tão chocante, tão inesperado. No meio desse vazio todo, dessa busca que não dá em nada, ele solta uma das frases mais inacreditáveis da Bíblia. O versículo 10. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me, e sairei como ouro. É de arrepiar. Totalmente. Depois de toda a queixa, a raiva, a frustração, vem essa declaração de fé monumental. Eu contraponto absoluto a tudo que ele disse antes. É como se ele dissesse, ok, eu não consigo vê-lo, eu não entendo, mas uma coisa eu sei, ele me vê. Ele sabe o meu caminho. A percepção dele está limitada pela dor, mas ele confia que é de Deus, não está. É incrível. E a metáfora do ouro? Ele não diz só, vou sobreviver. Ele diz que vai sair melhor. Purificado. Que ideia radical. Ele não está só suportando a dor, ele está sugerindo que a própria dor é um mecanismo de transformação. É como se dissesse, isto que está me quebrando, na verdade está me refinando. É uma das primeiras expressões dessa ideia de que o sofrimento pode ter um propósito redentor, né? Exatamente. E essa confiança não vem do nada, não é um otimismo vazio. Ele ancora essa fé na sua própria história de vida, nos versículos 11 e 12. Ele apresenta as evidências. Isso, ele diz, os meus pés seguiram as suas pegadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. E depois, guardei as palavras da sua boca mais do que o meu pão de cada dia. Essa parte do pão de cada dia é muito forte. E a nota de estudo aqui tem um detalhe fascinante. A palavra hebraica para porção, hek, pode se referir não só ao alimento, mas também aos seus próprios planos, seus desejos. Então o que Jó está dizendo é ainda mais profundo. Eu valorizei a vontade de Deus acima da minha própria vontade. Essa obediência vivida é a âncora dele no meio da tempestade. Ele sabe que a fundação dele é sólida, mesmo que a casa inteira esteja desmoronando. Uau, é uma base muito sólida. Só que essa montanha-russa emocional do Jó não para nesse pico de fé. A gente mal respira aliviado com essa declaração. E o medo volta, com a força devastadora. O tom muda completamente no versículo 13. Mas, se ele está decidido, quem o pode demover? O que a sua alma quiser, isso fará. E aqui a gente vê o paradoxo do poder absoluto. É como olhar para o oceano. A imensidão pode te inspirar, te dar paz. Mas se você tiver um barquinho no meio da tempestade? Essa mesma imensidão, essa mesma força, se torna a coisa mais apavoradora do mundo. Jó está sentindo as duas coisas ao mesmo tempo sobre a soberania de Deus. Essa imagem do oceano é perfeita. A soberania de Deus, que no versículo 10 era garantia, agora no 13 se torna a fonte do terror dele. Exato. Ele percebe que esse poder é incontrolável, imutável e, do ponto de vista dele, completamente imprevisível. E ele leva esse pensamento às últimas consequências. Quando ele diz muitas coisas como estas ele tem em mente. Isso. Em outras palavras,
O que está acontecendo comigo não é um acidente, é parte de um plano. E o pior, pode ter muito mais sofrimento vindo por aí. Isso o aterroriza. A linguagem no versículo 16 é muito visceral. Deus fez esmorecer o meu coração. O Todo-Poderoso me apavorou. A palavra esmorecer dá a ideia de algo que ficou mole, fraco. Ele se sente desfeito por dentro. Sim, é a sensação de ser esmagado. A mesma mão que ele acredita que o está refinando como ouro é a mão que está quebrando seu espírito. E essa é a tensão que ele não consegue resolver. E que talvez ninguém consiga. Provavelmente. A lógica da teologia dele, de que se você é bom, coisas boas acontecem, se quebrou contra a rocha da experiência. Ele não entende como um Deus bom pode decretar tanta dor para ele. Então, no fim das contas, o que a gente tira disso tudo? Fica claro que este capítulo não é uma lição com uma moral bonitinha. De jeito nenhum. É o retrato cru da briga de uma alma com seu Criador. Exatamente. E é essa honestidade brutal que faz o livro de Jó ser tão relevante. Ele não dá respostas fáceis. Pelo contrário, ele valida a complexidade da dor. Ele dá permissão para a gente lutar, questionar, gritar no silêncio. Mostra que sentir fé, medo e confusão, tudo ao mesmo tempo, Faz parte. faz parte da jornada. E tem um último detalhe no capítulo que é poderoso. No versículo 17. Qual? Ele diz algo como: "Pois não fui aniquilado pelas trevas, nem pela escuridão que cobre o meu rosto." A nota de estudo sobre isso sugere que, mesmo em meio a todo esse terror, Jó se recusa a ser silenciado. Ele continua falando. Continua questionando, se agarrando à sua integridade. Ele tá sofrendo, tá confuso, tá com medo. Mas ele não está acabado. É um testemunho impressionante de resiliência. Que jornada! Resumindo a nossa conversa, então. A gente passou pela busca desesperada de Jó por uma audiência com um Deus escondido. Uhum. Depois vimos o salto de fé dele, a confiança de que vai sair desse processo como ouro. E por fim a queda de volta para o medo. Um terror profundo diante da soberania de um Deus que ele não consegue mais entender. Uma viagem completa. Isso me deixa pensando numa coisa, sabe? Uma reflexão final, talvez. Manda. O livro inteiro nos força a perguntar: o que é fé de verdade? É ausência de dúvida? É ter todas as respostas? Ou será que é outra coisa? Pois é. A verdadeira fé se parece mais com o que Jó fez aqui. Ter a coragem de levar suas dúvidas, sua raiva, sua dor e jogar tudo isso na conversa com Deus, mesmo que a única resposta, por um tempo, seja o silêncio. Uma pergunta que continua ecoando por milênios. Que Deus abençoe todos os ouvintes.